noite espiritual. É com muita alegria, é com muita satisfação que estamos realizando a primeira semana espírita nesta casa. Estamos realizando isso antes do primeiro centenário da doutrina espírita em Rio Verde. E o tempo é absolutamente dentro das circunstâncias previstas para que uma casa como essa desce e possa dar semelhante beleza, jardim florido de emoções, de compreensão das palavras de Jesus. E é com muita alegria que queremos parabenizar todas as diretorias que passaram desde 1931, que foi inaugurado o primeiro centro espírita de Rio Verde, que é esse centro mesmo. E hoje tem a sua segunda sede. Temos diversas diretorias que ensejaram o progresso, o evangelho sadio, a evangelização espírita cristã. Em momentos de Jesus celebrados durante quase um século. Temos aqui a presença do Dr. Wilson, que foi um dos presidentes que tivemos por diversas eleições. E temos aqui uma das filhas de um dos cofundadores desta casa querida. Amamos profundamente o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, porque amamos a Jesus, amamos a doutrina espírita. E é por isso que trouxemos de Emmanuel uma das preces mais comovidas e adequadas para um ágape como este. Parece no tempo espírita: Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos veste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor, ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, Senhor, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor, no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito, para que não guardemos gelo no cérebro. Induz-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja a vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Sublimes, mestre sublime, reergue-nos para a lição. E sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Emmanuel, Chico Xavier. Obrigada. Boa noite a todos. Mas ouvindo-os, Jesus disse: os são não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus 9:12.
Essa é a frase tema da nossa Semana Espírita. E hoje o nosso palestrante é o Wilson Ferreira Guimarães Júnior, natural de Rio Verde, advogado, palestrante espírita, coordenador dos cursos de doutrina do nosso centro, responsável pelo posto de auxílio espírita Primavera, diretor do ABAL, Associação Beneficente André Luiz, vice-presidente do Observatório em Rio Verde. Participa em nosso centro desde 1990, sempre dedicado em evangelizar aqueles que necessitam e querem conhecer a doutrina consoladora. O tema da palestra de hoje será Dependência Química. Wilson Júnior, agradecemos tanta dedicação ao nosso centro ao longo desses anos. Seja bem-vindo. Muito boa noite aos irmãos e irmãs. É uma honra muito grande estar aqui na noite de hoje, nessa Semana Espírita. Agradeço muito a Dona Ivanir, a nossa decana, a Dona Ivanir, e pelo carinho da sua presença, da sua atenção, de todos os presentes. Coube-nos refletir um pouquinho a noite de hoje sobre o tema dependência química. E nós o faremos buscando, num primeiro momento, trazer algumas informações sobre o quadro atual no nosso país, com relação ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Informações muito rápidas. Vamos trabalhar na nossa proposta pela ótica espírita a causa dessas dependências, mas também a proposta, à luz da doutrina espírita, de um tratamento para esse problema. E vamos finalizar, naturalmente, uma proposta de Jesus para as nossas vidas. As pesquisas indicam, nós temos a fonte aqui da Unifesp, é de 2012, eu não achei um dado mais recente, que 5,7% dos brasileiros são dependentes de drogas, maconha, cocaína, bebidas alcoólicas. Isso dá em torno aí hoje de uns 12 milhões de dependentes químicos. Se considerar que nós temos aí 3 ou 4 pessoas vinculadas a dependentes químicos, nós vamos encontrar aí mais ou menos uns 28 milhões de pessoas que vão ter um contato direto com o dependente químico. 1,5 milhão de adultos e adolescentes usam maconha diariamente no nosso país. E a gente escuta muito algumas pessoas dizerem que a maconha, dentre as drogas ilícitas, é aquela que seria aceitável, já que ela tem o uso que prejudicaria apenas aquela pessoa que a está consumindo. A gente respeita essas opiniões, mas a proposta espírita não é condescendente com o uso de nenhuma droga, no sentido de apoiar o uso. Respeita o livre-arbítrio de quem faz o uso, mas nós gostaríamos já de antemão de fazer uma reflexão. É muito comum aqueles que fazem caminhada, por exemplo, lá no espelho d'água, a gente está caminhando e a gente vê debaixo das árvores, já mais próximo da rodovia, às vezes uma pessoa sentada lá e fumando a sua maconha. E uma dessas pessoas, amiga nossa, que nos viu caminhando, ela se sentiu, digamos, constrangida com a nossa presença, como se nós fôssemos um fiscal do comportamento alheio. Não somos, longe disso. Temos os nossos múltiplos defeitos. E ela veio justificar: eu só fumo isso aqui de vez em quando, mas olha, você pode ver, sozinho, não atrapalho ninguém, não incomodo ninguém, venho aqui, fumo meu baseado, volto para o meu trabalho, volto para a minha vida e não incomodo ninguém. Para aquele cigarro chegar às mãos daquele usuário, a matéria-prima, o fumo, a maconha, ela percorreu um circuito muito tenebroso. Não foi comprada em prateleira de supermercado, porque é ilícito. Ela foi produzida em algum lugar
E muitas vezes esses produtores são pessoas extremamente exploradas por outros maiores. Vivem na zona rural, em campos quase que de concentração. Entregam aquele produto, aquele fumo, aquela erva a um preço irrisório para aqueles que vão processar. Depois que ela sai dali de ter explorado aquela mão de obra, ela entra num circuito, numa logística que vai exigir o suborno de autoridades. E muitas vezes, nesse circuito da plantação ao consumo, ela vai passar por situações de enfrentamento de traficantes com a polícia. E muitos vão morrer, traficantes e policiais. Muitas mães estão chorando pelos seus filhos que tombaram mortos pela ação da polícia. Mas também tem muitas esposas e muitos filhos de policiais que lamentam e choram a ausência daquele que era o arrimo, que era o sustento da casa. Ao inalar a fumaça do seu baseado, o usuário está inalando também um pouco do aroma do sangue daqueles que morreram no caminho desse projeto. Toda droga, ela tem a marca do sangue de alguém. Não tem uma droga que não tem. Não tem a cocaína, não tem drogas sintéticas, não tem maconha, não tem nada. Todo usuário, por mais que pense que não está fazendo mal para ninguém, mas para ele desfrutar daquele momento ali, ele consigo mesmo, ele está usando o tempo de muitas pessoas, ele está usando a vida de muitas pessoas. Não sei se alguém aqui tem parente que é policial. Quem é mãe de policial? Vê o seu filho colocar uma arma na cintura e proteger as nossas ruas para esses enfrentamentos com os bandidos, com os traficantes. E os traficantes são poderosos, eles não queimam, eles matam. Nós produzimos no nosso país 13 milhões e 300 milhões de litros de cerveja por ano, o que dá uma média de 62 litros por pessoa no nosso país. 62 litros por pessoa, como se alguém, eu não bebo, mas alguém bebe. Então essa média, para aqueles que bebem, para aqueles que são dependentes, não estão botando as bebidas destiladas, a pinga, o uísque, a vodka, é só a cerveja. E alguém vai dizer, eu bebo na minha casa, eu bebo tranquilo. A gente vai perceber que ninguém bebe sozinho também. Daqui a pouco vamos falar disso. Nós temos 18 milhões de fumantes, 7 milhões de mulheres e 11 milhões de homens. E é um produto legalizado e que mata a metade daqueles que o consomem. Eu não coloquei aqui, mas eu gostaria, me veio aqui. Aqui falou que é 62 litros de cerveja. Na Europa é muito mais. Na República Tcheca, o consumo per capita é de 150 litros por pessoa. Na Alemanha, que é conhecido como o pessoal que bebe muito, é 110. No Brasil é só 60. É só 60 litros por pessoa. E veja o estrago que faz. Pergunte àquelas crianças que veem os seus pais chegarem embriagados, o pai ou a mãe. Aquelas crianças que são abusadas, não sexualmente, abusadas da sua esperança, que veem morrer o seu prognóstico de vida por conta daqueles que chegam embriagados. Nos Estados Unidos está acontecendo a maior epidemia de dependência de drogas que já se ouviu falar. Hoje, nos Estados Unidos, 1/3 da população, mais de 100 milhões de pessoas, estão praticamente vivendo de dependência química, dos chamados remédios opioides. Morrem nos Estados Unidos hoje, em média, 150 pessoas por dia, por overdose, por complicações da dependência química. É uma pandemia as drogas nos Estados Unidos e muito na Europa. É um absurdo o que está acontecendo lá.
Oxycontin é o nome de um remédio que é vendido lá. E os irmãos, 2 irmãos são proprietários da indústria. Em apenas 20 anos, eles amealharam uma fortuna que nem os Rockefeller, donos de petróleo e bancos, tiveram, vendendo esses remédios. E os médicos prescrevendo. E esses remédios, esses opioides, eles são prescritos para tirar dor. Mas as pessoas começam a se vincular e qualquer problema que tem, me dá um remédio, me dá um remédio. E eles são viciantes e são caros. Quando elas não podem mais comprar o remédio, vão em busca da heroína, que é baratinha lá nos Estados Unidos. E a heroína os conduz a um processo de degeneração pessoal, desagregação familiar, e o tecido social americano está em colapso hoje. Ao ponto de um governo, esse atual presidente dos Estados Unidos, ter nomeado uma comissão, e essa comissão já apresentou os seus resultados, pedindo que ele decrete situação de emergência nacional para acudir essas pessoas. E o nosso país está caminhando para isso também. No ano de 2007, foram vendidos no nosso país 29 mil caixas de um remedinho, um benzodiazepínico, e o mais conhecido dele é o tal do Rivotril. 29 mil caixas, que é um ansiolítico, que acalma, a pessoa não está querendo dormir, toma. 29 mil caixas em 2007. 8 anos depois, em 2015, foram comercializados no nosso país 29 milhões de caixas de Rivotril. E outros remédios estão entrando, porque estão fechando o cerco nos Estados Unidos com as prescrições, e as indústrias estão caminhando para países de terceiro mundo, induzindo médicos e pessoas a terem essas prescrições desses remédios, desses ansiolíticos, para acalmar, porque existe uma necessidade muito grande de nós, criaturas humanas, não queremos sentir dor, não sentir fadiga, não sentir ansiedade. Me dá remédio, e vamos tornando dependentes químicos. Essa é uma realidade mundial hoje, e nós estamos caminhando para isso. Não trouxemos os números, porque a nossa proposta é trazer números, mas a quantidade de receitas médicas aumentou mais de 400% desses remédios no nosso país nos últimos anos. Por que isso? A gente vai abordar mais à frente um pouquinho. E a gente tem aqui, lá no Livro dos Espíritos, na questão 685 e 917, uma explicação do ano de 1857, um pouco mais de 100 anos atrás, já no século passado. Kardec estava abismado com essa situação, esse descontrole, esses vícios. Já existia isso lá naquela época. E os espíritos deram uma explicação, digamos, sociológica. Eles colocaram o seguinte: quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve se espantar das consequências desastrosas que resultam. E eles vão mais: todo aquele que segue o filho do rico, assim como do pobre, desde o instante do seu nascimento, e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-los falham, não se pode espantar de encontrar pelo mundo tantos defeitos. O que os Espíritos estão dizendo? Que as crianças, criadas sem freio, é o termo que ele usa lá em cima, sem princípios, entregues aos próprios instintos, o que é que elas vão produzir? Isso nós estamos vendo aí. Por que elas são entregues assim? Porque aqueles que deveriam cuidar dela, ele coloca aqui, por fraqueza, por incúria, por ignorância, falham, não dão conta de criar e educar os filhos. Quem participa como nós, por exemplo, no projeto do Primavera, que a gente atende crianças, quais crianças vão lá acompanhadas dos pais? Nós temos lá 60 crianças, no salão tem
10, 15. Não são pais e mães, são responsáveis. O avô, o tio, a vizinha que leva o outro. E saem, não cuidam. Não cuidam. A Federação Espírita Brasileira, Dona Ivaneira, fez uma pesquisa. Por que os jovens não estão frequentando as casas espíritas? Por que os nossos filhos não querem vir para casas espíritas? Sabe qual foi a resposta? Porque eles não percebem coerência dos pais. Porque ao sair do centro, bate a porta, já começa. O pai que está lá fora não é o pai que está aqui dentro. Eles têm vergonha dos pais. Porque tem uma conduta aqui dentro dócil, escuta palavras, exortações evangélicas, mas lá fora tem comportamentos egoístas, comportamentos tirânicos, comportamentos de abandono. Pais que ficam ao celular, no zap. Às vezes você vai num clube, mães que ficam ali no celular e crianças à borda da piscina. Não estão, quando percebem, cadê meu filho? E sai procurando. Estão perdidos no seu próprio mundo, no seu egoísmo, e não cuidam das crianças. É triste isso. Não é lá fora, somos nós. Essa visão é nossa que deveria olhar. Essa fraqueza, essa incúria e essa ignorância, ela tem uma causa. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque ela se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde se libertar, e essa influência concorre para o sustentar, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade, ou é de todas as virtudes. Comentário do Kardec, questão 917. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. Os vícios colocados aqui têm uma abrangência, os vícios morais, vícios materiais. Estão falando de dependência química. Nós vamos ver daqui a pouquinho um texto do Emmanuel sobre tentação, que é bem bacana, mas vou me antecipar um pouquinho. Por que o egoísmo é a fonte de todos os vícios? Porque por detrás das dependências químicas, do álcool principalmente entre nós, das outras drogas ilícitas, quase sempre está uma rota de fuga de si mesmo. Nascemos neste mundo para superar dificuldades íntimas, mas quando elas acontecem e elas chegam pelos problemas familiares, pelos desafios sociais, é mais fácil sair correndo daí. É mais fácil se bandear para o lado dos vícios. E fazemos isso não para nos tornarmos dependentes, fazemos isso para não assumir as nossas responsabilidades, para não deparar com o espelho da nossa alma, o autoconhecimento, a autoanálise. É melhor você ficar no boteco, é melhor fazer uma festa, é melhor ter um vício das compras, é melhor eu atacar a geladeira e acabar com a minha sede de tanta comida, e meu organismo não precisa disso, mas eu faço isso por egoísmo. No programa que eu acredito chama Intervenção, nós assistimos um jovem de uns 25 anos lá nos Estados Unidos. Ele se deixou filmar pela equipe que produz o programa durante alguns dias. Era o chamado morador de rua, homeless, aquele que ficava debaixo das pontes, e ele tomava em média 12 injeções de heroína por dia, de 8 a 12. E a heroína não é intramuscular, é endovenosa. De tanto injetar, ele não tinha mais onde aplicar essas injeções. No pescoço, nos braços, nas mãos, nas pernas, no pênis, não tinha mais. Era aquela pessoa que ficava andando topada, que ele parecia um zumbi. E a gente fica pensando, quantas daquelas pessoas estão daquele jeito? Mas aí, ele deixou para nós a sua história. Por que ele usava as drogas? Para fugir da sua vida, da sua realidade. Quando seu pai se casou, a esposa já tinha uma filha. Então ele era filho bilateral dos pais
e tinha uma irmã unilateral, só da mãe. E essa menina nunca aceitou a presença dele e do irmão dele. Sempre, ela mais velha, sempre os hostilizava. E foi a um ponto que o pai não suportou mais conviver com a mãe naquela casa. E o pai mudou, levando os 2 filhos. E ao levar os 2 filhos, o pai começou a abusar das crianças. E ele tinha 13 anos de idade. E esse abuso durou alguns anos. E ele procurou as drogas para que ele não sentisse as lembranças dos momentos de abuso pelos quais ele estava passando. E a única forma que ele encontrava de não se recordar daquela situação que matou a sua vida, para ele não sentir o bafo do pai dele no cangote dele sentir que estava sendo penetrado até a alma, ele encontrou nas drogas a saída. E viveu assim, e morreu assim, com drogas. É uma realidade drástica, sem dúvida. Quantas pessoas não fogem da sua realidade por conta disso? São realidades que estão batendo às nossas portas. Conhecemos um caso de uma pessoa que é homossexual, mas a família não aceita. E ele próprio, acusado pela família de ter escolhido ser homossexual, e a orientação sexual não é escolha, ele começou a usar drogas, começou a se cortar. Então, quase sempre, por detrás de uma dependência química, tem um drama íntimo, e que a pessoa não está tendo coragem de enfrentar, e não encontra apoio para poder enfrentar. Por isso é egoísmo, porque a nossa tendência é de nos agradar. Por que os remédios, os ansiolíticos, por que o Rivotril e tantos outros remédios? É porque nós não queremos viver situações emocionais difíceis. É mais fácil a gente tomar um remédio, outro remédio, mais um remédio, um copo de cerveja, uma dose de pinga. É mais fácil a gente se deixar levar para as baladas, se embriagar. Quando vê, já chegou a noite, eu já dormi, eu já acordei, eu já dormi, já acordei. Eu não enfrento a mim mesmo. Meu ego não deixa que eu sinta o desprazer, que eu enfrente a realidade. E eu fico acudindo o meu ego, dando esses prazeres aparentes. Mas lá no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que existe uma proposta para enfrentar esta realidade tão difícil hoje. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. E que são exemplo. O que a educação proporciona? Nós tivemos, nos últimos 25 anos, uma redução de 29% para 12% entre os fumantes homens, e de 19% para 8% pela metade de fumantes mulheres. A que se deve isso? Tem a fonte aqui da nossa pesquisa, tá bom? O endereço. Impostos altos que o governo subiu, restrição ao cigarro em lugares fechados, alertas e informações sobre os efeitos maléficos do cigarro em universidades, na mídia e nos próprios maços de cigarro. Quando jovem, nós assistíamos a programas de televisão e era clamoroso fumar. As atrizes, os atores, nos filmes, as propagandas de cigarro sempre eram postas para veicular em situações de sucesso profissional, de lazer, de deleite, de entretenimento. Isso foi cortando, foi acabou tudo. Hoje a gente não vê essas propagandas. Mas tem países como a China, a Rússia, alguns da Europa, em que o cigarro ainda está matando muita gente. Aqui entre nós tem só diminuído. Então essa é a educação que está dizendo aqui. E é possível mudar isso. Claro que é possível a gente mudar. Mas não a educação intelectual, mas a educação moral, como mostra lá no Livro dos Espíritos, na questão 685.
aquela que consiste na arte de formar os caracteres, que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. A educação, convenientemente entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, como se endireitam as plantas novas. Quais são os nossos costumes sociais? A nossa relação social, as nossas leis. As nossas leis, elas hoje, basicamente protegem a aristocracia. Mas já estamos conseguindo aprovar leis no nosso país que protegem o idoso, os portadores de necessidades especiais. Já temos leis que protegem a mulher, a tal da Lei da Maria da Penha. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas temos ainda muitas leis em vigor no nosso país que privilegiam categorias, privilegiam pessoas, numa proposta altamente egoísta. Mas já estamos mudando, estamos evoluindo. Mas nós temos, por exemplo, condutas e comportamentos nas escolas. As nossas escolas em o nosso país, elas têm uma preocupação de formação intelectual, basicamente. Há de escolas que fiquem trabalhando valores humanos, filosofia, sociologia, história, humanismo, história da Grécia. Estuda só matemática, português, química, física, nos nossos filhos, para passar nas escolas melhores, nos Enems, nos vestibulares. Quantos pais pegam filhos novos e mandam para outras cidades para melhor se prepararem? E você chega naquela escola, naquelas tal escolas melhores, e os professores, eles estimulam essas crianças, esses adolescentes. Se você não estudar muito, tem alguém nesse momento que está estudando, ele vai ser melhor do que você. Você não vai ser vitorioso, vai ser um fracassado. Estimula tanto, que as nossas crianças, eles entram nas faculdades. Minha irmã é professora universitária, meu cunhado é professor universitário lá em Goiânia. A maioria dos alunos de cursos universitários, cursos nobres, odonto, medicina, etc., eles não têm nenhuma preocupação humanista. Eles querem ganhar dinheiro. E alguém diz que na Coreia tem um sistema de ensino que revolucionou o país, que colocou o país que era mais atrasado do que o Brasil, hoje numa dianteira que ele já está quase que num país de primeiro mundo, por conta da educação. Sim, mas a educação lá, ela teve uma proposta puramente econômica. E hoje o país evoluiu economicamente, mas os jovens coreanos estão se matando, suicidando, porque o sistema de ensino lá não valoriza o mérito pessoal, no sentido da pessoa dar o melhor de si, porque tem que ser melhor que os outros. Existem umas bandas pop, eu não sei o nome delas, em que as crianças são treinadas desde os 7 anos a fazerem sucesso, mas poucos conseguem chegar lá. Mas para chegar lá, eles treinam, eles perdem até a própria família, a vivência com a família deles. Eles são obrigados a vestir roupas que a indústria manda, a falar o que a indústria manda. Eles não podem se posicionar. Quem estiver acompanhando um pouquinho só esses jovens lá da Coreia, vai ver que vários líderes de banda famosos no mundo cometeram suicídio agora, porque eles chegaram a um ponto de sucesso, mas só que a indústria cobra deles uma performance que eles não saem de lá. E para não sair de lá, eles têm que se matar, eles têm que se abdicar de serem eles o que eles são. Não podem ter um posicionamento político, um posicionamento sexual, não admitem a homossexualidade, estão se matando. E nós importando determinados modelos, importando essa matéria-prima para os nossos filhos, e estamos aí vendo, o Rivotril é um indicativo. Não estamos suportando mais esse tipo de vida. Por isso é que a doutrina espírita, quando ela bate à porta da nossa vida, ela bate à porta com uma proposta diferente disso que está por aí. É de uma educação moral no sentido de formar hábitos para o bem,
hábitos do amor, da fraternidade, do estender a mão, e não dessa competição que você tem que atropelar e passar por cima das outras pessoas para mostrar que você é melhor do que os outros. E a doutrina diz ainda, os espíritos, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. O Espiritismo, destacamos, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. É muito lindo isso. Quando os espíritas melhor compreenderem a mensagem espírita, que não é outra senão repetir a mensagem do Cristo na sua essência, nós mudaremos os nossos costumes, as nossas relações. Quem escuta músicas nas rádios aí, que tipo de letra de música a gente escuta? É deprimente. É deprimente o que passa. Os que fazem sucesso. É deprimente a gente ver pessoas insanas terem milhares, às vezes milhões de seguidores em redes sociais. Pessoas com comportamentos psicodélicos, psicóticos. Eu nunca me esqueço de um dia que eu levei meu filho, que me pediu muito para levá-lo a um show aqui no estádio. Eu não lembro o nome da banda. Você lembra qual que é o senhor? Uma banda de rock. Inclusive o líder dessa banda, Charlie Brown. Isso. Acho que o líder até faleceu agora. Um cheiro de maconha no ar o tempo inteiro, o tempo todo. E ele cantando lá em cima e as pessoas vibrando muito alto. E ele gritava: "Seu filho da puta!" E a pessoa: "Yes! Seus viados, yes!" Todo mundo vibrando naquela coisa. Ele conduzindo as pessoas, manipulando. E quantos de nós somos escravos desses comportamentos desequilibrados, que lotamos estádios, que caminhamos atrás dessas pessoas tresloucadas e não temos coragem de seguir Jesus? Vamos às igrejas, mas a nossa vida, o nosso comportamento não é assim. Quantos se descabelam e choram por conta desses ídolos? E ninguém chora por Jesus. Às vezes nem se emociona por aquele que veio, deu a sua vida para mostrar qual é o caminho que nos leva ao reino dos céus. E ele disse: vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Para ele ter falado isso, tem uma proposta muito grande. E Emmanuel comenta essa proposta lá no livro Fonte Viva, na lição 110. Muitas pessoas não bebem e passam assim numa mesa de bar e é indiferente. Muitas pessoas veem um estádio de futebol lotado e passam, é indiferente. Muitas pessoas passam numa confeitaria, vê bolo, torta e é indiferente. Mas muita gente, quando vê uma cerveja geladinha, escorre, baba, até aquela gosma, fica doido para poder pegar a cerveja. Outros vê o estádio, fica tão oriçado que faz o emblema, o escudo, tatua no corpo, e grita, e xinga, e briga, e mata, e morre pelo seu time. Alguns, até com diabetes, não pode, ataca a geladeira escondida. De quem eu não sei. Olha para o lado, não tem ninguém, vai lá e come, porque não vai trair a própria consciência. Isso é tentação. Cerveja não é tentador, futebol não é tentador, doce não é tentador. Para algumas pessoas, para outras é muito. Aí a gente pergunta: a cerveja que é tentadora? O futebol que é tentador? O doce que é
tentador? Não. A tentação está onde? É isso que Emmanuel fala aqui. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Segundo parágrafo. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Vejam bem, Emmanuel fala: renascemos na terra para as tarefas de reajuste. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combate dedicadamente. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Pensar que ser cristão, ser espírita, vai nos colocar num patamar que nós vamos ficar imunes às tentações, de jeito nenhum. Todos nós temos as nossas tentações, alguns pela bebida, outros pelo sexo, outros pelo furto, pela corrupção. Não resiste ver alguma coisa de alguém, ainda mais se for público. Quantos políticos não conseguem, tem patrimônio, já é rico, mas é tão tentador pegar o alheio e guardar. Está dentro da pessoa. Mas nós nascemos para esse reajuste, para resistir. São tentações que surgem em nós e elas vão ser postas à prova em algumas circunstâncias da nossa vida. Hoje, no nosso país, tem mais de 8 milhões de dependentes químicos. Eles vão morrer. Talvez a maioria dependentes químicos. E eles vão renascer, trazendo dentro de si essa tentação, essa predisposição. E é costume em muitas casas ter um bar lá na sala. E aquela criancinha para quem você dá mamadeira hoje vai atingir 12, 13, 14 anos. E ela vem de uma encarnação fracassada por conta de uma dependência química. E ela vai encontrar dentro da casa dela aquilo que foi objeto do fracasso: a bebida. Ela vai encontrar no comportamento dos pais, com os churrascos regados a muita bebida, a oportunidade de reacender aquela chama da tentação. E aí aquele círculo vicioso morre dependente de novo e renasce. A doutrina espírita vem colocar para nós essa responsabilidade da criatura humana com aqueles que estão chegando, formar bons hábitos, eliminar pouco a pouco determinadas condutas e compromissos que possam comprometer a felicidade daqueles que estão na tarefa de reajuste. Por isso que Emmanuel fala para a gente uma frase belíssima: mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Uma frase profunda que nos convida à reflexão. É melhor chorar e resistir não cedendo do que ceder e sorrir depois cair. Quantos pais estão hoje vivendo e colhendo o fruto das suas leviandades, das suas inconsequências na criação dos seus filhos? Chorando. Mas lá atrás, muito sorriso, muita bebida, muito jogo carteado, fumaça de cigarro, e a criança crescendo naquele ambiente. Depois a criança, vindo de um histórico de muitas quedas, vai ter uma queda de novo, e nós vamos chorar as lágrimas, porque nós não resistimos. É essa a proposta que Emmanuel coloca para a nossa reflexão. E gostaríamos, já de encaminhando mais para o final, de dizer àqueles que têm
pessoas em casa que são dependentes químicos. E não só dependentes químicos. Quem os tem sabe o quão difícil é lidar com essas situações de agressividade, de violência, de furtos, de quebrar as coisas. Da pessoa sair, você não sabe se volta, e quando volta, volta machucado, e quando volta, volta com as pessoas que você tem medo de que elas entrem na sua casa, e eles se assenhoram de tudo que tem ali. É dramática a situação daqueles que têm dependente químico em casa. É dramático ver uma criança acolher o seu pai, que chega e tomba na sala e vomita e fica por ali. É difícil isso, mas faz parte da realidade de milhões e milhões de pessoas no nosso país. Aqui dentro da sala tem pessoas que vivem essa situação. E Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele faz a seguinte colocação: os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidadas por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres. Sob o pretexto de serenar a família ou beneficiá-la, guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que eles marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Nós destacamos aqui esse texto, tanto quanto puderes. Não é que eu tendo alguém difícil, enfermo, dependente químico, em qualquer circunstância vou ficar com ele dentro de casa. Chega um momento, às vezes, que não tem jeito. A violência, a agressividade, o perigo. Mas vamos lutar. Lutar para permitir que essa pessoa encontre sempre apoio quando ele for para a rua, tudo. Esse apoio não é dar tudo para a pessoa, é um apoio moral. Não é dar o dinheiro para comprar droga, não é isso. É o apoio no sentido, dia que você melhorar, quando você quiser voltar para casa, não está aqui disponível, a casa é sua. Não enxotá-lo de lá, porque provavelmente essa criatura caiu não por si mesma, mas caiu junto com a gente em algum aspecto da vida. Por isso Emmanuel convida a essa reflexão daqueles que têm esse tipo de problema em casa. E para finalizar, queríamos deixar como última palavra a do Cristo, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 18, há um comentário sobre essa frase. E a espiritualidade diz que essas palavras, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, essas palavras tão profundas em sua simplicidade, não apelam apenas às crianças, mas àqueles que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava assim a infância espiritual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Se vocês olharem as notícias desses dias pela internet, vocês vão ver um caso de uma moça que cometeu suicídio essa semana, aos 24 anos de idade, depois de concluir o seu curso superior, de entregar o TCC. Ela foi vítima de abuso sexual aos 10 anos de idade, por um colega mais velho de escola. Um abuso que se repetiu várias vezes, e ela nunca contou para ninguém.
Um abuso, certamente, esse jovem lá, pelo que entendi, sob efeito de drogas, independente químico. E ela não conseguiu enfrentar a si mesma na sua realidade e abandonou a vida, deixando a mãe e o pai daquela angústia própria de quem perde um tesouro incalculável e insubstituível. Quando Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas e nós empeçais, nós fazemos uma leitura, só crianças não. Os benfeitores dizem: são aquelas criaturas fracas, os escravos, os viciosos. Nós que subimos aqui de vez em quando, doutor Ivanir e tantos outros que vêm aqui palestrar, pode dar a falsa sensação de que nós somos pessoas melhores, pessoas privilegiadas, que não enfrentam problemas, que não enfrentam dificuldades. Somos iguais a todos vocês, iguais a todos. Temos os nossos sonhos, temos os nossos planos, temos as nossas frustrações, temos os nossos medos. Somos como crianças ainda. Temos um corpo formado, mas somos frágeis, somos escravos e somos viciosos. Há algum tempo, nós estávamos passando por um problema pessoal muito difícil, e pela fraqueza que nós temos, nós acabamos nos atirando ao porão do desânimo e ficamos ali encostados com o nosso corpo e tendo como que tirado do corpo a nossa alma e pendurada ela num gancho, à maneira de uma carne no açougue, para que a nossa alma se dessedentasse em lágrimas diante das dores que vivíamos. Vivemos assim quando nós nos deparamos com situações difíceis. Não somos maus, somos fracos. Como Pedro foi fraco e negou Cristo, como Judas foi fraco e o traiu. Mas o Cristo quer a nossa redenção. Cristo não quer que nós sejamos dependentes de ninguém nem de nada, mas que nós tenhamos autonomia para enfrentar a nossa realidade. E a doutrina espírita nos mostra que esse trânsito aqui na terra é muito passageiro, que as nossas dores, as nossas angústias não devem comprometer uma existência toda. Levantar do canto que nós nos encontramos, quando atados ao poste do vício, quando derrubados pelas nossas fraquezas, quando nos sentimos escravos dos nossos preconceitos, nos lembrar dele, de Jesus, e naquela figura nós nos postarmos de mãos dadas e rogarmos e dizer a ele: Cristo, irmão, mestre, acolhei a minha súplica de um homem formado, mas que tem a mentalidade infantil, que quando contrariado nos seus interesses, cai por conta do seu egoísmo. Me acolhe, me sustenta, me ampara, me tira daqui, não me deixe escravizado a essas coisas podres do mundo. Me eleva, Senhor, me eleva, como um pai pega na mão de uma criança, porque criança eu sou, e me tira desse círculo vicioso onde eu me encontro. Me faça ver, Senhor, com sabedoria, qual é o propósito da vida. Faça comigo, Senhor, o que aconteceu com Bartimeu, o cego, que clamou e gritou pelo Senhor, e o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. E é o mesmo que nós pedimos essa noite. Senhor Jesus, fazer com que nós vejamos o caminho que nos liberta desses vícios, dessas dependências. Não deixar que a gente entre na fuga, no desespero de nós mesmos, mas que ao contrário, nos dê coragem, nos dê ânimo,
para que a gente cresça, saia dessa infantilidade, cresça e assuma as nossas responsabilidades com o Senhor do nosso lado. É isso que nós pedimos. Não nos deixe, Senhor, dependentes do químico, do vício, da fraqueza e da ignorância. Dá-nos força para superarmos e seguirmos nas suas estradas ao rumo do teu reino de glória e paz. Que Deus nos abençoe. Gratidão, Wilson, por mais uma vez nos beneficiar com seus conhecimentos e repassar para todos nós, tá bom? Obrigada. Agora eu vou pedir para apagar a luz para nós aí no fundo, tá? Você pode fazer essa gentileza. Nós vamos fazer a oração final. Hoje nós não teremos passe, mas o passe é uma imposição de mãos. Mas teremos da espiritualidade todos aqueles fluidos maravilhosos que nós buscamos aqui nessa casa de amor e paz. Só dois.
aprendizado desta noite nos abra novas portas para o amanhã,